Porque senão, como é que vocês assistem a aula depois lá no Moodle? Jesus, tá? Eu esqueci, gravei todas as outras aulas de hoje, que já é a quarta aula de hoje, né? E eu acabei esquecendo de iniciar a gravação. Mas vamos lá. Né? Por enquanto eu estou me apresentando para vocês, então não tem problema. E aí, como é que vai funcionar isso aqui, tá, gente? Filosofia. A gente cuida das questões fundamentais, das perguntas que surgiram no mundo desde que existe homem no mundo. Então, desde que o homem existe, o homem é curioso, tem pergunta, e aí a gente vai tentando responder essas perguntas, tá? Eu estou colocando aqui para vocês, para facilitar, de vez em quando eu vou citar os nomes dos filósofos, eu vou falar um monte de nomes que vocês vão achar estranhos. Quando vocês tiverem dúvida, para facilitar para vocês se localizarem, tem uma linha do tempo lá no Moodle, tá? Só vou clicar aqui para vocês terem uma noção rapidamente, para quem ainda não acessou. São 4 páginas, aí a gente tem lá a história, a filosofia na história, né? Uma linha do tempo mesmo. A gente tem lá começando com Tales de Mileto, e aí a gente vai aí 4 páginas chegando na filosofia contemporânea. Então a gente começa nos anos 600 a.C. e termina nos anos 2020, tá? Mais ou menos aí a gente tem filósofos importantes, professores de universidades que estão vivos, escrevendo livros e etc. Tá? Aqui nesse mapinha tem alguns rostos, tem os nomes e as datas de nascimento e morte para quase todos, né? Poucos ainda dessa lista aqui, poucos ainda estão vivos. E as temáticas com as quais eles trabalharam, os principais assuntos e o que estava acontecendo no mundo enquanto eles pensavam ou escreviam esses livros, tá? Isso aqui é que eu vou falar nomes para vocês, então vocês precisam só se situar. Não é para decorar isso aqui, tá, gente? Quando eu falar nome, um monte de gente, e aí assim, porque alguns nomes vocês vão se acostumando. Platão, Sócrates, Aristóteles, aí lá na frente Nietzsche, Kant, Marx, Heidegger, vocês vão acabar se acostumando. Outros nomes vão ser mais pausados, de uma ou outra coisa. Montesquieu, Rousseau, Hobbes. Aí de vez em quando, se eu falar um nome esquisito, vocês passem lá para olhar mais ou menos de que época que eu estou falando, do que é. Só para facilitar, tá bom, gente? E aí, ó, vamos falar de quê? De mito agora, tá? Mitologia, não é necessariamente mitologia grega. A gente está falando de surgimento da filosofia. Então a filosofia é o quê? Tentativa de responder pergunta, tá, gente? A gente vai ficar 3 anos, mais ou menos, junto, tentando, na verdade, fazer uma boa pergunta. Organizar as perguntas. E tentar responder. Se a gente vai dar conta de responder, eu não sei. Porque é mais importante para a gente aprender a perguntar, entender a pergunta, do que necessariamente dar uma resposta. Porque a gente parte de um princípio que é assim. Só tem 2 coisas verdadeiras, a gente está vivo e a gente vai morrer. Todo o resto é conjectura, é crença, é opinião, é fé. Todo o resto é discutível, tá? Já que todo o resto é discutível, né, a gente vai então se concentrar neste primeiro momento a pensar como é que as primeiras pessoas do mundo, os povos mais primitivos, eles tentaram dar respostas para as coisas do tipo de onde é que a gente veio, como é que o mundo, como é que é possível o mundo, né, como é que as coisas acontecem, quem somos nós, para onde a gente vai, tem vida depois da morte, o que é a morte, o que é felicidade, o que é o amor e etc. O que é, como, porquê, quando, para onde e tal. Desde que o mundo é mundo, como eu disse, tem pergunta porque nós temos curiosidade, tá? E aí a curiosidade faz com que a gente tente dar respostas. E as primeiras respostas, elas são de cunho mais fabuloso, de cunho mais fantasioso, apelando para a imaginação. Por isso que a gente está brincando, que vai ser, nesses momentos a gente vai falar de um monte de história que parece que não tem pé nem cabeça, né? E por aí vai, tá bom? Então nós vamos nos concentrar em entender o mito, e aí como é que do mito a gente vai então chegar na filosofia. Né? A gente vai falar sobre o lugar da poesia, da imaginação, da beleza, vamos falar um pouquinho de alguns conceitos estéticos, né, ligados à ideia da beleza, da poesia, para a gente fazer um trabalho junto com a professora Maria, lá de Português e Literatura, tá bom? Então isso aqui é só para vocês terem noção, tá todo esse material disponibilizado lá para vocês. E aí vamos chegar no ponto que, para quem ainda não entendeu, que tem que fazer 2 trabalhos já para sábado.
Vocês têm até dia 22, meia-noite, para 2 trabalhos. Primeiro, um vídeo de autoapresentação, tá? 45 segundinhos, no máximo 1 minuto, 50 megas no máximo, né? Tá aqui, ó. Vocês vão clicar lá, vídeo de apresentação, e vão postar um videozinho de vocês. Pega o celular, coloca na posição de selfie e se apresenta. Nome, turma, o que vocês esperam do IFES, o que vocês vieram fazer no IFES e qual é o seu maior sonho, tá? Se quiser, põe maquiagem, não tira a maquiagem, né? Luana, se não conseguir postar na plataforma, vocês mandem no meu WhatsApp, tá? Não põe muito efeito não, que eu quero ver vocês, tá, gente? Se não conseguir postar no arquivo, aqui lá na página do AVA, porque pode estar grande, etc., manda para mim no WhatsApp que não tem problema. Só que quando mandar no WhatsApp, identifica, põe o nome de vocês e a turma, né? Primeiro ano B, não é isso? É. Para que eu possa pegar o vídeo e colocar na pasta de vocês, tá bom? Não, aqui dá tapa no visual, gente. Faz igual eu, põe uma touca aí, arruma um negocinho e já resolve. É só falar quem são vocês, o que vocês vieram fazer aqui, tá? E o maior sonho de vocês, só para eu ter uma ideia de quem são. E aí a gente já tem uma atividade de mitologia. Por quê? Aqui eu já postei para vocês um texto. São 9 páginas de texto. Eu vou conferir tudo, tá, gente? Aí, se não chegar na sexta-feira, na semana que vem, olha, gente, não recebi. Tá? Eu confirmo de quem eu não recebi na semana que vem para vocês verificarem. Tem 9 páginas de texto para vocês, tá? Letras grandes, explicando um pouquinho do que é mitologia, né? A relação de mito, rito, tabu, religião, para que serve mito, de onde eles vieram e etc. Tá? Para vocês lerem esse material, porque a gente já vai precisar de vocês tenham lido isso para a semana que vem para a gente conversar. E eu preciso que vocês tentem responder essas 4 perguntinhas até sábado também. Clica lá nas questões iniciais, vai clicar para vocês. Vocês clicam, vai aparecer as perguntinhas, só responde. Não precisa ter resposta longa, tá? Porque eu quero ver se vocês entenderam um pouquinho. Pode fazer a resposta a partir da leitura mesmo, ou de acordo com o texto, ou de acordo com o que vocês entendem disso, né? O que é um mito? Como é que surge um mito? Para que serve o mito? Quais as características dos mitos? Né? Por que o mito está ligado às religiões e às crenças? Tá? Então vocês podem responder de acordo com esse texto, ou ficar à vontade para responder com o que vocês sabem, não tem problema, tá? Nesse momento, eu não estou preocupado em resposta certa e resposta errada. Eu quero ver o que vocês entendem. Se vocês quiserem, quanto mais à vontade vocês ficarem, melhor. Tá bom? Então é um texto bem introdutório, é um livro de filosofia, é um livro didático de filosofia, tentando explicar para vocês algumas coisas. Por quê? A partir da semana que vem eu vou trazer alguns mitos, vou trazer algumas histórias, e a gente vai começar a conversar em cima dessas histórias. Por quê? Aí eu já posso fechar aqui. A ideia é que a gente perceba que há pontos em comum entre uma série de histórias que estão esparramadas pelo mundo, tá? Existem mitos e lendas de uma série de povos primitivos. Existem mitos e lendas que permanecem até hoje. Existem mitos e lendas que deram a origem a crenças e a rituais e há religiões que permanecem até hoje. Algumas dessas religiões e ritos e crenças acabaram tomando conta e sobrepujando, né, apagando outras histórias, porque acham que essas outras histórias são mentira, ou porque elas são demoníacas, ou porque elas são coisas de gente à toa e etc. Tá? Então a gente vai começar a conversar sobre como as primeiras tentativas de dar respostas para a realidade em que a gente vive, elas afetaram a nossa vida cotidiana, a nossa vida em coletividade, os grupos de pessoas, como é que isso foi se tornando cultural e religioso e impactando nas questões morais, nas escolhas do dia a dia, né, e etc. Tá bom? E aí eu quero que a gente perceba assim que eu preciso que vocês estejam muito abertos, porque em alguns momentos
parece que a gente vai falar de uma maneira que vocês vão falar, professor está criticando a minha crença, criticando a minha fé. Não estou criticando a fé, a fé e a crença de ninguém. Mas a ideia é que nesse momento a gente perceba que muito daquilo em que a gente acredita está muito baseado numa ideia de sobrenatural, numa ideia de metafísica, numa ideia de fabulosa, imaginativa, de imaginação mesmo, tá? Criatividade, que parece que não tem sentido. É por isso que no final das contas a gente fala que é fé, né? Porque é apostar no desconhecido. É você confiar em algo que você não pode tocar, não pode perceber, etc. Mas não necessariamente a fé em alguma divindade, por exemplo. A gente pode ter fé na arte, fé na vida, porque afinal de contas tem gente que não tem relações com essas coisas divinas, porque são pessoas do dia a dia, da física, da ciência e etc. Tá? Nós vamos perceber o quê? Nós vamos dividir vocês em grupos na semana que vem. Cada grupo vai pesquisar um pouquinho de histórias genealógicas, tá? Deixa eu escrever a palavra aqui. Genealogia. De Gênesis, tá? Mas não é o Gênesis da Bíblia, é Genos de Gênesis do grego, tá? Eu vou tentar montar, tá, Manu? Vou chamando vocês pelos apelidos assim, mas qualquer coisa vocês me avisem, tá, Emanuele? Ou Manu. Eu vou tentar organizar, vou ver com a Maria como é que vai ser mais fácil, se a gente divide, se vocês dividem, pra gente dar uma organizada, tá? Vou conversar com ela essa semana, pra ver o que vai ser melhor. E aí eu vou passar para vocês as divisões. Quais são essas divisões? Um grupo vai pensar mitologia grega. Eu não sei, porque, por exemplo, tem quase 40 pessoas nessa turma, eu tenho que ver quantas pessoas vão estar em cada turma para a gente dividir. Deixa eu só confirmar aqui quantos trabalhos eu pedi. Mitologia grega, mitologia romana, mitologia dos orixás, mitologia nórdica, mitologia oriental, mitologia egípcia, mitos e lendas brasileiros e Bíblia. 8 grupos. São 8 grupos no total, tá? Aí cada grupo vai pesquisar uma coisa, né? 8 vezes 6, 48, tá ok. Grupos de 5, 6 e um grupo de 4, de 5, 2 grupos de 5 e o resto de 6. Vai ficar mais ou menos nessa divisão. E o que vocês vão fazer? Deixa eu explicar o que é genealogia. A genealogia é bem da palavra Gênesis mesmo, tá? Que é origem. Então a gente vai pensar a origem. E aí, quando a gente pergunta pela origem, é assim, né? Como é que as coisas começaram, né? Eu não estou falando quando, tá? Porque, principalmente em tempos mitológicos, esse quando ele está muito distante. Então a pergunta é como as coisas começaram. Como é que o mundo se tornou mundo? Como é que a gente se tornou homem? Como é que as coisas vieram a ser, tá? Como vir a ser. Essa é a pergunta da origem. Né? De onde é que vem isso? De onde é que vem a vida? De onde é que vem o mundo? De onde é que vem as coisas? E aí, em cada lugar no mundo, conforme as suas tradições, conforme as pessoas, são histórias que vão sendo contadas, né? Que vão passando de gerações em gerações. Exatamente, vão pesquisar no titio Google, evitem ficar só com a Wikipedia, tem muita coisa legal, tá? Não dá para confiar totalmente. E aí, assim, por exemplo, tem versões de mitologia que são versões de mitologia, por exemplo, grega, em narrativas contemporâneas. É o caso, por exemplo, do Percy Jackson, dos livros lá do Percy Jackson. O Percy Jackson é um personagem grego? Não, ele é uma releitura contemporânea a partir da mitologia, mas traz muita coisa de mitologia grega lá dentro. Né? Do mesmo jeito, por exemplo, que eu posso falar que Harry Potter é mitologia, lá todos os Harry Potter, os Animais Fantásticos são de mitologia, Senhor dos Anéis referem-se à mitologia, as lendas brasileiras presentes, por exemplo, lá naquela série da Netflix, Cidade Invisível, Cuca, Saci Pererê, Sereia, né, Curupira, são um tipo de mitologia, né, essas lendas brasileiras. Né, as lendas dos índios americanos,
as mitologias dos orixás, principalmente a mitologia Yorubá de África, todos os personagens da DC, da Marvel, né, são algum tipo de mitologia. Dentro da Marvel a gente tem, por exemplo, o Thor, que se baseia na mitologia nórdica, né? A gente tem na DC a Mulher Maravilha e o Aquaman, que se baseiam de alguma maneira em mitologias gregas, o mito da Atlântida, né, da cidade perdida dos Atlantes, e o mito das guerreiras, né? Como é que é o nome da ilha da Mulher Maravilha, gente? Peraí. Temícera, né? Das Amazonas, que tá na mitologia grega. A gente tem Cavaleiros do Zodíaco, que é uma releitura de mitologia grega. A gente tem na Netflix Blood of Zeus, que é Sangue de Zeus, que é uma animação de mitologia grega. Mu eu não conheço. Mas, assim, até dentro desse cenário, não conheço. Dentro desse cenário, tem o Ragnarok, tem o Thor, né? Tem todo mundo. Por falar em Ragnarok, por exemplo, que era um exemplo que eu usaria daqui a pouquinho. Apesar de lugares diferentes, de nomes diferentes, de mitologias diferentes, né? Por exemplo, a Bíblia, ela fala do Apocalipse. A mitologia nórdica fala do Ragnarok, né? Do fim do mundo, né? Então tudo que começa tende a acabar de alguma maneira, mas não necessariamente acaba, é uma transformação e etc. Então cada povo foi contando histórias, tentando explicar as coisas. A mitologia grega ela é muito vasta, e aí depois ela é muito próxima da mitologia romana, mudam os nomes basicamente e algumas características. Então Zeus é Júpiter, como é que é? Ai, gente, confundi tudo aqui agora. Não, esse trabalho não é para agora, não. Eu estou só explicando o trabalho para vocês. Calma, tá? Eu vou dar prazo para vocês. A gente tem um trimestre, é uma nota para o trimestre. É isso mesmo, Júpiter, aí a gente tem Poseidon, Saturno, Netuno e por aí vai, tá, gente? São nomes que vão se equivalendo, tá, da mitologia grega para a mitologia romana. Tem hora que eu confundo tudo. Mitologia egípcia tem filme pra caramba. Tem muito filme de múmia, né, que envolve mitologia, muita coisa legal, né? Na mitologia grega ainda tem outros filmes. Tem Troia, né, com o Brad Pitt lá sobre Aquiles e a Guerra de Troia. Tem o Odisseu. Tem Xena, que é aquela série. Tem Fúria de Titãs. Tem os próprios Percy Jackson. Tem ainda O Senhor dos Anéis, etc. Muito filme que vai falar de quê? O que tem esses filmes todos têm em comum? Fantasia. Imaginação. Porque eles não. É meio que assim, né? Alguns têm ficção científica, mas é tudo na base da imaginação. São filmes cheios de heróis, de deuses, né? Heróis e semideuses que são a mesma coisa, ou seja, de onde é que vem essa equivalência? Né? O que significa ser herói? O herói ele não é humano e ele não é Deus. Geralmente ele é a escapadinha de um Deus, né? O herói, um Deus que pulou a cerca, geralmente, e veio aqui na Terra fazer uma visitinha, né? Hércules é por exemplo. Zeus adorava pular a cerca e adorava se fantasiar de bichos e animais, né? E Hera ficava lá toda enciumada e descontava toda a raiva que ela tinha de Zeus na humanidade. E aí a humanidade precisava dos heróis, esses filhos, né? Que eram porque Zeus amava muito a humanidade, amava tanto que saía fazendo filho pela, né, todo mundo. E aí a Hera, eu até fiz uma expressão equivocada, eu falava, ela estava louca. Não, ela não estava louca, ela estava muito consciente. Ela tinha toda a noção de todas as traições de Zeus, e por isso ela descontava mesmo. Ela era muito racional, fria, daquela assim, tô vendo o que você está fazendo e vou aprontar, né? Na mitologia grega, gente, praticamente os deuses aprontavam todos. Eles eram tudo casados, mas todo mundo fazia a festa, né, e aprontava. E geralmente tudo que eles aprontavam sobrava para a humanidade. Sempre sobrava para os homens, né? E aí, mitologia grega, por exemplo, aprontou com várias. Poseidon aprontou foi muito.
Na mitologia, geralmente, tem confusão, tem... Como é que chama, gente? Tem alguém que não é convidado para alguma festa e que fica irritado e arruma uma vingança. Tem penetra, tem confusão de família, e tudo, tem putaria, e tudo acaba sobrando para os homens, né? E aí isso vai tentar explicar muitas coisas, né? Porque assim, uma coisa, porque Aquiles, vocês lembram do Aquiles? Só para a gente pegar uma metáfora, né? Uma ideia que está por trás do Aquiles. O Aquiles é aquele que morreu com uma flechada no calcanhar. Qual que é a história por trás disso? O Aquiles, quando ele nasceu, a mãe dele foi orientada porque ele também era filho de um deus, tá? Então o Aquiles, ele era um semideus. Ele era filho de um deus com uma mortal. A mãe dele foi orientada a mergulhar ele todo no rio. Só que ela tinha que segurar em algum lugar para mergulhar o menino no rio, né? Ela não podia simplesmente jogar ele e depois ir lá catar. Ela segurou pelos calcanhares e mergulhou o menino todo na água. A água, então, protegeu o corpo dele todo, né? Então era muito difícil alguma coisa machucar o Aquiles, menos naquele lugar por onde a mãe dele segurou, né? E aí ele vai para a Guerra de Troia, ajuda, é um personagem importante para os gregos vencerem a guerra contra Troia, mas no final ele morre com uma flechada no calcanhar. O que isso significa para a gente? O que essa história quer dizer? Né? Então, geralmente, toda mitologia, todo enredo mítico, toda consciência mítica, toda lenda, ela tem uma coisa por trás. Ela está tentando dar nome para alguma coisa. Ela está tentando trazer para a gente uma lição de moral em alguns momentos. Ela está tentando nos explicar que, no caso do Aquiles, né, todo mundo tem um ponto fraco. Né, que ninguém é perfeito. Né, que todo mundo tem um ponto fraco. Então basta você descobrir qual é o ponto fraco que você consegue matar seu inimigo. Né, o outro, o ponto fraco dele era no calcanhar, ou seja, ele só ia morrer se acertassem o calcanhar dele. Né? Então primeiro eu preciso descobrir isso, para depois acertar o calcanhar. Então todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles. Né? Exatamente, o Hades, na verdade, o Hades é uma pessoa, um deus, né, que ele, ao contrário do Ares, que é o deus da guerra, né, que é realmente louco, surtadinho, né, o Hades não. O Hades ele tem uma responsabilidade, que é cuidar do mundo dos mortos, que é cuidar do submundo. Né? Então, e no final das contas, ninguém quer morrer. Né? Então, é bem complicado, porque o povo associa o Hades ao inferno, mas o inferno, não existe uma ideia de inferno necessariamente na mitologia grega. Não o inferno como os cristãos aprenderam a chamar de inferno. Tá? Então, na divisão dos poderes, né, então o Poseidon toma conta dos mares e dos oceanos, a Hades toma conta do mundo submundo, do mundo dos mortos, das almas, né, e Zeus reina sobre o Olimpo e etc. Isso mitologia grega, tá, gente? Mas tem outras mitologias, outras histórias, tá? Por exemplo, quando os índios primitivos, né, queriam a chuva, eles faziam danças em homenagem a Tupã, né, e aí para pedir chuva. Quando chovia muito, né, trovejava muito e os gregos não sabiam o que estava acontecendo, eles falavam que aquilo era Zeus, né, se manifestando. Né? Então, a mitologia ela é sempre uma tentativa de explicar as coisas. É uma primeira forma de explicar. E ela parte para a nossa imaginação, para a nossa fantasia. Tá? E o que é mais importante a gente perceber? Por que nós vamos pesquisar de vários lugares? Porque mudam as formas de dizer. Mas no final está todo mundo tentando dizer a mesma coisa. E isso nos leva a questões muito sérias, né? Do porquê que, por exemplo, algumas religiões deixaram de existir, do porquê que algumas religiões tomaram o poder para si em detrimento de outras, e etc. Tá? Por que o mito está muito associado à religião? Porque todo mito envolve também rituais, envolve tradições, né? Envolve a relação do humano com o sobrenatural.
E aí a gente vai estabelecendo regrinhas, né, ao longo dos tempos para lidar com essas coisas, tá? E aí a gente vai criando, de fato, religiões mesmo. Os deuses, o pessoal acreditava naqueles deuses. Não era simplesmente falar, né, um Zeus, etc., um Afrodite, uma Atena e etc. Tinha uma relação de religiosidade, de fato. Né? Quando a gente fala de Olimpíadas, Olimpíadas Esportes, as Olimpíadas antigas, né, em Olímpia, eram momentos de confraternização, o pessoal ia para lá para competir, e aí eles agradeciam os deuses, faziam sacrifícios aos deuses. Eu tive a oportunidade, né, Moari, eu acho que é isso mesmo. Maori, desculpa. Não é Moari, é Maori. Maori, tá? E aí, gente, ó, por falar em filme, falou em Moana, tudo que é da Disney, todos a Bela Adormecida, as princesas, aqueles personagens todos que ocupam o nosso imaginário, tá? Tudo isso aqui faz parte da gente pensar mitologia. Lógico que quando a gente está na aula de filosofia, a gente acaba focando em mitologia grega, né, por onde surgiu. Mas, por exemplo, eu tinha dimensão, eu estudo, eu gosto, mas eu tive uma oportunidade em 2020, antes da pandemia. Foi a última viagem que a gente fez. Eu tive a oportunidade de passar um final de semana em Atenas, né? E aquilo ali, gente, estar ali no Paternon, naquele espaço, ver aquelas esculturas, aquela coisa daquele tamanho e pensar tudo aquilo, a não sei quantos mil anos, né, te dá uma outra noção de realidade, né? Encarar isso de frente, tipo assim, gente, eles realmente acreditavam nisso. Quando você vai entrando em alguns templos religiosos antigos, não necessariamente templos católicos, templos religiosos, né, e de outros países, você vai pensando assim, o que as pessoas vão levantando templos, levantando estátuas, levantando histórias, né, e elas realmente acreditavam nessas questões, né? Então, o que a gente precisa pensar é por que elas acreditavam, né? E em que a gente acredita hoje? Em que histórias a gente acredita? Por que vocês acham que, por exemplo, faz tanto sucesso os animes hoje com a juventude, não só com os jovens, né, mas com os adultos também? Eu fiz parte de uma geração que adorava Star Wars, né, e que depois, assim, foi cada vez mais os adultos se apaixonando pela Marvel, pela DC, por heróis. Por que será que a gente precisa tanto de herói hoje em dia? Ainda mais em pandemia, né? Ainda mais em pandemia, né? Por que a gente precisa tanto de heróis? Eu adoro, gente, assim. No dia que a Marvel, a DC, o dia que lançou a Mulher Maravilha, eu tava assim, Vitória tinha liberado os cinemas, né? Eu conseguia pegar uma sessão, tipo, 2 horas da tarde. Acho que tinha eu e mais 4 pessoas no cinema inteiro, assim, né? Eu fui lá correr risco pra assistir um filme. Olha a loucura da pessoa, né? Mas são momentos, né, que a gente passa, e aí eu fico me perguntando por que a gente gosta tanto? Será que são as histórias? Será que é a fantasia? Ou será que é porque a realidade do nosso dia a dia é dura demais? A gente tem problema demais, doença demais, corrupção demais, e aí a gente precisa acreditar que a gente vai ter um mundo melhor, um mundo diferente. Né? Até que ponto essa nossa relação com a fantasia e com a imaginação não é uma fuga da realidade, não é uma maneira da gente pensar a realidade, tá? Estou só respondendo um aluno aqui que está sendo... Magro, pode ficar tranquilo, tá? Se a internet cair, vai ficar gravado. Não precisa se preocupar, não. Tá?
olha isso, gente, olha que situação difícil, né, Maria Luísa? Aconteceu com a gente, assim, quando eu morava na Bahia, o último filme que eu assisti na Bahia, junto com os meus amigos da Bahia, foi o Minha Mãe Uma Peça 2. E aí depois já veio o 3, ou seja, tem mais de 2 anos que eu não vejo os meus amigos, né? Quase 3 anos que eu não vejo alguns amigos. Eu fico muito tempo sem ver meus pais, sem ver minhas famílias, sem ver. Eu tenho uma irmã que eu tenho há mais de 2 anos que eu não vejo, né? Por causa dessas situações todas da pandemia e etc., né? Que nos colocaram neste momento, neste lugar. Então, assim, a pergunta parece demais, assim. E o Paulo Gustavo, gente, assim, eu criticava algumas coisas dele. Meu marido falava assim, você sempre falou mal. Eu falei assim, eu sempre criticava que ele me parecia, todo personagem parecia tudo muito igual, que era muito parecido os personagens. Mas isso, uma crítica teatral não significa que eu não reconhecia a importância dele. Ele era ótimo, né? E ele teve um papel muito importante, né, no Brasil, né, porque a gente trouxe assuntos, né, aquela coisa, era uma mãe que fumava, que falava palavrão e que tinha um filho gay, etc., né, e que mandava tomar no cu toda hora e a merda. Né, isso em público que conquistou o Brasil e etc., foi trazendo as questões das nossas famílias, né, ele teve um papel muito importante para essa nova geração, para a gente ressignificar muitas coisas, tá? Eu vi alguns filmes assim na época, até o final, fevereiro, março do ano passado, eu ainda fui ao cinema, depois não mais. Fui uma vez para ver Mulher Maravilha, como eu disse para vocês. Mas assim, por que que o cinema, a televisão, a arte, né? Eu vi também. Por que que a arte em si e principalmente a imaginação, elas são tão importantes para a gente nesse momento, principalmente de pandemia? Com certeza, Maria Luísa, com certeza, assim, né? Aquele papel da Dona Hermínia merece um grande destaque, merece muitos aplausos, né? Porque era uma mãe que batia e derrubava o mundo, enfrentava o mundo inteiro pelo filho, não interessava o que o filho fosse, né? E a gente precisa de mais mães assim, de pessoas que comprem brigas no final das contas, porque a gente pode ser o que a gente quiser e ninguém tem nada a ver com isso, né? Falando um pouquinho da aula de ontem, já que nem todos puderam participar. A gente, em algum momento a gente vai voltar a falar sobre aqueles assuntos da aula de ontem, do encontro de ontem. Vou marcar outros bate-papos para a gente conversar sobre aquelas questões, tá? Mas voltando ao mito e à fantasia, né? Eu quero que vocês reflitam aí comigo assim, né? Por que a fantasia é tão importante para a gente? Por que a gente precisa tanto desse lugar da imaginação e da fantasia? Eu me lembro, gente, que eu era criança, eu adorava Star Trek, eu adorava Jornada nas Estrelas, né? Ainda não, Eduardo. Pelo menos não formalmente. Não chegou ainda nada, formalmente ainda não. Mas daqui a pouco chega. Não esquenta não que chega. Por muito menos eu já recebi ligações da escola. Sério, 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 sério. Mas assim, faz parte do processo, gente. Tem gente que não gosta de alguns assuntos e que acha que a escola não tem que conversar. E quando a gente fala, principalmente numa linguagem mais tranquila, mais jovem, como se diz, não preciso ficar com firula, eu preciso dizer as coisas que elas são para que vocês entendam, né? E aí tem gente que não gosta, tem gente que acha que a gente está pervertendo vocês, fazendo vocês confrontarem os pais por causa de religião, tirando a autoridade de pais, né? O que é o meu papel aqui? É vocês perguntarem, é vocês questionarem. Meander, eu acho que a gente está acabando no 15h50. Daqui uns 5 minutinhos. Né? O meu papel aqui enquanto professor é fazer vocês questionarem, né? E aí, neste momento, eu vou usar os mitos e esses filmes e essas histórias todas para vocês questionarem realidade. E aí é uma pergunta séria, gente. Todo mundo que, né, principalmente na pandemia, achou uma fuga. Um livro, uma música, um programa de televisão, um jogo no celular, um jogo no computador, videogame. Teve gente que foi ajudar a família a trabalhar, tem gente que não aguenta mais a hora de voltar para a escola, né? Porque a gente parece que precisa de um lugar para a gente descansar a nossa cabeça. E a fantasia nos ajuda. Eu lembro que eu era criança e eu vi os Goonies pela primeira vez. Acho que vocês nunca nem ouviram falar disso.
filme dos Goonies, depois vocês procurem, né? Eu achava aquilo o máximo. Eu vi o primeiro Parque dos Dinossauros do Spielberg ainda. Eu achava aquilo maravilhoso. Eu vi Star Trek, né, Jornada nas Estrelas, e aí a gente juntava os amigos, pegava estilingue. Sabe o que é estilingue, bodoque? Você sabe o que é, né? Enchia, pegava mamona, colocava na sacolinha cheia de mamona, subia nas árvores e fingia que cada galho era uma nave espacial e a gente queria derrubar a nave inimiga, jogando mamona nos outros, jogando bolinha de gude no outro, né? Mamona, uma bolinha verde, meio que parece uns espinhozinhos assim, né? Que dá no meio do mato, dá muito nas regiões mais secas, não sei se tem por aqui, né? E aí a gente enchia um saquinho daquelas bolotinhas e jogava de estilingue nos outros, né? Que ela não caía, chegava em casa machucado, porque a gente estava viajando nas naves espaciais e etc. Né? Andava de carrinho de rolimã e aí imaginava que era o carrinho da Ayrton Senna, saía descendo, quebrava tudo, chegava em casa todo machucado. Mas a gente se divertia porque a gente ficava nessa imaginação. Eu adorava ler porque os livros me faziam viajar. Adorava ver filme, cinema, né? Exatamente. Os quadrinhos, as histórias em quadrinhos, né? Né? Essa coisa toda que a criança fica lá no mundo da lua, né? Quem não lembra do mundo do Bob, né? Ou do Lucas Silva e Silva, direto do mundo da lua. Isso não é coisa da época de vocês, não, né? Castelo Rá-Tim-Bum, Lucas Silva e Silva, show da Xuxa, a Angélica na TV Manchete, vocês nem lembram disso. Na TV Globinho, essas coisas todas assim, né? Gente, eu era adulto, eu já estava fazendo faculdade. Eu parava, eu saía correndo na hora do almoço para assistir Dragon Ball. Vocês não têm noção. Dragon Ball e X-Men. Né? E tanto que a fantasia me ajudou a encarar a realidade. Em alguns momentos, porque eu queria realmente fugir da realidade, porque a realidade era muito dolorosa, entender, pensar as coisas que estavam acontecendo, né? He-Man, She-Ra, tudo isso. She-Ra já tem um novo e o He-Man, né, o Masters of Universe, tá vendo aí, né? Dungeons and Dragons, não sei se vocês lembram, que é o Caverna do Dragão. E além do Caverna do Dragão, tinha um outro que eu adorava, gente. Carmen Sandiego, aí tinha tanta coisa que eu gostava, né? O SBT para mim só prestava para isso. Os Looney Tunes eu amava, né? Os Looney Tunes, Chapolin, essas coisas todas. Adoro jogos de tabuleiro, gente, jogar, imaginação. Eu tenho aqui em casa Banco Imobiliário, War, essas coisas todas. Tudo isso era importante para Thundercats, que eu ia falar dos Thundercats. Adoro, né? Moonhal, de Vida Eterna, né? Vamos jogar essas coisas todas. Gente, quando a Xuxa foi embora, eu chorei. Eu era criança que eu adorava o show da Xuxa. Né? Tudo isso, ou seja, ser criança, essa imaginação e essa fantasia, nos ajudam a pensar assim: tem um alívio. Do mesmo jeito que a comédia tem um alívio cômico, porque a realidade é muito dura. E aí a gente olha para o Brasil hoje, parece assim, como a gente precisa de um herói, precisa de alguém para nos salvar, né? Dessas coisas todas da política, da Covid, etc. E aí parece que. Só que isso pode nos trazer mais problemas ainda, né? Por exemplo, isso tudo aí que vocês estão falando, Chaves, a morte do Chaves, o Cris, todo mundo odeia o Cris. E aí, por exemplo, em termos de política, né, nas últimas eleições, nós vimos a figura de um juiz que foi chamado de herói e vimos surgir a figura do atual presidente no termo mito, né? E me parece que as pessoas não entenderam, as pessoas não sabem o que significa mito e ser herói, né? Porque tem muitos problemas por aí, né? E aí, necessariamente, a gente não precisa de herói e de mito para encarar a realidade. A questão é dar conta da realidade, mas ao mesmo tempo encarar com fantasia, com leveza. Quando voltar, gente, vamos fazer campeonato de Uno, vamos fazer campeonato de Jenga, vamos fazer um monte de campeonato. Eu levo os meus jogos também. Quem tiver, a gente leva para a escola para a gente fazer os campeonatos, para a gente conseguir se divertir. Eu fiz cosplay uma vez com os meus alunos. A gente fez um festival de cosplay. A gente foi ler mangá, a gente foi pegar os mangás, os animes. A gente fizemos cosplayers e tal. Né? Fizemos uma série de questões, de coisas para a gente brincar, para a gente aprender brincando, tá bom?
Por agora, acabou a aula. Leia um texto. Semana que vem a gente conversa. É... Gente, eu não sei jogar futebol. A única vez que eu fiz um gol na vida, eu quebrei o aparelho, quebrei a boca. Eu caí de cara no chão e quebrei o aparelho que eu estava usando. Né? Eu gostava de jogar vôlei, eu gostava de nadar, mas a última vez que eu joguei vôlei também, eu quebrei a perna, quebrei o pé. Então, vê que desastre. Gente, fiquem com Deus, boa semana. Eu sou muito desastrado. Vai com Deus. Tchau, tchau.